De volta com o Educador Entrevista, na companhia aqui do Duarte Nogueira. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da Educadora. Uma alegria poder retornar aqui ao encontro de vocês. Bom, período aí, não é, após o encerramento do mandato, não é, da Prefeitura em Ribeirão, quando a gente pensa nas figuras políticas, tem esse período de respiro também, né, entre eleições, mas também é um período de reflexão, não é, de colocar na balança o que foi feito, quais são os desafios que tem a seguir. Eu acho que até um período também de um diálogo pessoal, correto? Sem dúvida. Eu fui prefeito 2 mandatos. Fui eleito em 2016, com um desafio gigantesco. Peguei uma cidade totalmente desestruturada, pessoas respondendo por crimes de desvio de dinheiro público, gente presa, cidade totalmente desorganizada. Tive que colocar a casa em ordem. Eu fiz no primeiro mandato, fui reeleito. E no segundo mandato a gente acabou fazendo mais entregas daquilo que a gente havia se proposto a fazer: 20 novas escolas, 56 quilômetros de corredores de ônibus, 2 novas UPAs, um ambulatório médico de especialidades, novos espaços culturais, reforma completa do Teatro de Arena, Teatro Municipal, Teatro Pedro II, construção do anexo para restauro do Museu Histórico e Artístico, ou melhor, Histórico e do Café de Ribeirão Preto. Na área social, nós saímos de 5 CRAs e 3 CREAs para 15 CRAs e 5 CREAs. Aumentamos em 150% a nossa estrutura do Sistema Único de Assistência Social. Então foi uma dinâmica de gestão e de resultados muito positiva, numa cidade que é uma das maiores do nosso estado, com reflexões, obviamente, reflexos na região metropolitana como um todo. E mais objetivamente respondendo a sua pergunta, Luciano, eu me preparei para encerrar o segundo mandato, né, concluir os 8 anos. Tanto é que no começo de 2024 eu já estava com a cabeça voltada para fazer o que eu tinha que ser feito e me preparar para um período de transição fora de mandato em 2025, que é o ano que nós estamos vivendo agora. Então, para mim foi uma coisa que, assim como planejei outras coisas na cidade, planejei também essa transição. Então agora eu tenho feito visitas regionais. Hoje eu estive com o prefeito Juninho Gaspar, com parte da sua equipe, para falar um pouco sobre as experiências que a gente teve. O prefeito Juninho Gaspar, ele me sucedeu como presidente da região metropolitana de Ribeirão Preto. Nós convivemos os últimos 4 anos como colegas. As nossas cidades são quase conurbadas, pertinho, só passando por Brodowski. E me coloquei à disposição dele para que, no que ele precisar também de mim, mesmo fora do mandato, que conte conosco. O meu projeto para o ano que vem é disputar uma cadeira na Câmara Federal, como pré-candidato a deputado federal, porque eu acredito que a nossa região ela precisa recuperar essa representatividade que ela já teve no passado, e hoje só temos um deputado federal que representa a nossa região com domicílio eleitoral aqui na região nossa, que é o deputado Baleia Rossi. Nenhum outro deputado federal tem domicílio aqui na nossa região, e eu acredito que a nossa região ficaria melhor representada com alguém raiz, né, com alguém oriundo aqui das nossas cidades, porque é mais fácil o contato, mais fácil o processo de cobrança de compromisso, a fiscalização no exercício do mandato, e com isso a democracia fica mais intensamente presente, né? Porque um representante de longe, às vezes nem sabe quem é que é o seu eleitor, e isso é muito ruim para as cobranças que a região e as cidades devem fazer aos seus representantes. E uma região com potencial eleitoral que poderia fazer muito mais do que 2, não é? A gente tem potencial para talvez 4, quem sabe 5 deputados federais, desde que bem articulado. Que já chegou a ter. Sim. Nós chegamos a ter, na eleição de, acho que 90, 3 deputados federais e 5 deputados estaduais só de Ribeirão, mais 2 deputados federais e 2 deputados estaduais de Franca. E da nossa região, na área de Araraquara, São Carlos, fechava bem. Hoje, nós só temos um deputado federal com domicílio eleitoral nesse conjunto de 93 cidades, que é a região
que a nossa região expandida, né? O que não é bom. Sim, porque muitas vezes, acho que até em função da questão da rede social, etc., se potencializou, não é? O voto que vem aí da polarização, então se pega algumas figuras um pouquinho mais que despontam na polêmica e não na produção política de fato, não é? Ou a figura que tem visibilidade artística e etc., que concentram uma votação gigantesca do Estado todo, não é? Mas que no final não representa região nenhuma, muitas vezes representa pautas muito fechadas e, no caso das emendas, dos recursos, do debate político mais amplo, acaba não se fazendo, não é? E acho que todos os vereadores dão muitos testemunhos a respeito disso, não é? Olha, fui a Brasília, no gabinete do deputado X, que teve votos na nossa cidade, nem recebido fui, não é? Então, também tem um pouquinho mais de consciência da população nesse sentido, né? Às vezes eu voto nessa Sem figura dúvida. que não retorna nada. Esse depoimento que você acabou de citar, acabei de ouvir no gabinete do prefeito. Foi dito ali que um representante de Batatais foi ao Congresso Nacional fazer um contato num gabinete de um deputado que foi muito bem voltado aqui. A pessoa sequer foi recebida pelo deputado, porque eu disse, talvez o deputado nem saiba que ele tenha sido votado em Batatais, porque foi votado no estado todo. E isso, obviamente, traz um prejuízo para a cidade que deixa de ter uma demanda justa, correta, limpa, clara, de alguém que deveria estar lhe representando. Não só com emendas parlamentares, com recursos para a cidade, investimentos em infraestrutura, investimentos sociais, saúde, educação, seja lá o que for, mas até abrindo portas para o Poder Executivo local, para o prefeito, num ministério, numa Secretaria de Estado. Então, isso é muito ruim. Eu me lembro que eu já fui deputado federal e a nossa tarefa era cuidar com muito carinho da nossa região para que ela se fizesse respeitada perante esses órgãos, seja do governo federal ou do governo do Estado. Então, se a gente chegava lá, o pessoal sabia que a gente ia bater na porta com argumentos corretos, com demandas cabíveis, né, concretas, e, obviamente, isso trazia resultados. E isso facilita muito. É para isso que serve o parlamentar, né, para isso que serve o congressista, né, que é para representar a sua região nas instituições do governo federal, seja o próprio Congresso Nacional, seja os ministérios, seja até a presidência da República, a quem essas instâncias e esses poderes estão interligados, mesmo que independentes entre si, né? Pensando em termos, não é? Prefeito, deputado, não é? Secretário, porque de fato é um histórico grande, né, Duarte, de prestação de serviço público ao longo desses anos. Eu comecei na vida pública muito jovenzinho, né? Os mais antigos se lembram, o meu pai, o ex-prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, foi prefeito de Ribeirão Preto 2 vezes. Entre os anos de 1969 e 1973, a maioria que estão nos assistindo certamente sequer haviam nascido. E depois, pela segunda vez, de 1977 até começo de 1983. Ele iria disputar uma vaga como deputado federal em 1990 e faleceu antes da eleição. Faleceu em julho. E eu acabei aceitando uma sugestão de ser candidato a deputado federal depois que meu pai havia sido falecido. Não fui eleito, fiquei na suplência, mas aquilo acabou me impulsionando na vida partidária. Em 92 eu fui candidato a prefeito em Ribeirão Preto, fui para o segundo turno, disputando a eleição com o Antônio Palocci, ele ganhou com uma diferença de 2%. E na eleição seguinte, em 94, eu tive meu primeiro mandato eletivo, que foi deputado estadual. Fui secretário, em seguida, a convite do governador Mário Covas de Habitação. Depois fui 3 vezes deputado estadual, fui líder de bancada na Assembleia, líder de governo na Assembleia Legislativa. Depois fui secretário de Agricultura e Abastecimento, entre anos de 2003 e 2006. No final de 2006 eu fui eleito deputado federal, cargo que ocupei por 3 mandatos, depois 2 mandatos de prefeito, e antes de assumir a prefeitura, no último mandato de deputado, eu fui o secretário de Logística e Transportes, né, do governo do Estado. Então fui secretário de Estado 3 vezes também. Então nesses 30 anos, que se encerraram em dezembro de 24, eu tive uma intensa vida na gestão pública,
no Parlamento Estadual, Parlamento Federal e no Executivo do Estado. Então isso me deu uma bagagem muito boa para chegar na Prefeitura de Ribeirão Preto com a cabeça já bem constituída, não só do ponto de vista da questão técnica, mas também da maturidade, né? Eu acho muito importante hoje a política e a vida como um todo, né? Está muito sem valores humanos, valores como as virtudes cardeais, né? A temperança, a fortaleza, a justiça, a própria prudência, elementos que fazem parte da sua formação, mas que nem sempre são condicionantes obrigatórios para você exercer qualquer atividade pública. Eu lembro, quando eu tenho feito algumas palestras, quando eu divulgo os meus livros de gestão, que eu editei tanto do primeiro mandato quanto do segundo, não como um livro de gestão pública, mas é um livro que contou a história de como aconteceu a reconstrução de Ribeirão Preto nesses 2 mandatos. E eu digo ali, quando faço as palestras, hoje no Brasil, metade das crianças brasileiras estão crescendo sem a figura do seu pai ao seu lado. De cada 10 estudantes que entram no ensino básico, que é da creche até o 3º ano do ensino médio, 4 não completam. E destes 6 que completam o ensino médio, só um deles tem proficiência em todas as matérias que ele deveria saber. Então, ele larga na vida profissional dele com uma baixa produtividade. E isso, obviamente, vai trazer consequências não só para ele, para a sua família, mas para o país como um todo. Então, uma agenda forte na questão da educação, uma agenda forte nas reformas para melhorar a prestação de serviços pelo Estado, principalmente saúde, que é um dos maiores problemas do nosso país, subfinanciado e que tem que ser mais bem investido. E a infraestrutura, né? Ter melhores estradas, rodovias, hidrovias, para a gente poder ter ferrovias, para a gente poder ter uma capacidade de produção e geração de emprego e de renda maior. E, por fim, condições, por consequência de tudo isso, de ter uma poupança interna, né? Como tem hoje os países asiáticos, que beiram 40%, 45%, o Brasil 17%, sempre abaixo de 20%. Isso traz consequências na nossa economia, além do que o desequilíbrio fiscal hoje do governo federal, que se discute hoje em todos os jornais, só se abrir o jornal, o governo está gastando mais do que arrecada e ainda quer impor mais impostos em cima da população. Quando, na verdade, o que fizemos em Ribeirão Preto foi fazer o ajuste todo no campo da racionalização das despesas, sem ter aumentado IPTU, ITBI, sem ter aumentado alíquotas do ISS, sem ter aumentado taxas e emolumentos, e colocamos a cidade no Capag A+, né? Até comentava o prefeito Juninho Gaspar, Batatais é Capag B, Ribeirão é a única cidade das 10 maiores cidades do estado de São Paulo, incluindo a própria capital, com Capag A+, ou seja, capacidade de pagamento, credibilidade, regularidade na escrituração fiscal e transparência nas informações que é medido pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então são esses pequenos pontos que fazem a diferença na entrega de resultados para a população. Porque a política, na teoria, na ciência, ela pode ser definida nas bases ideológicas do que cada um pensa. Mas para o cidadão comum, para a mulher que está preocupada com o futuro dos seus filhos, o chefe de família, a mãe de família, ela quer saber do que eu vou receber para melhorar a minha vida. Né? Como é que vai ter creche, como é que vai ter posto de saúde, como é que vai ter remédio, hospital, rua em boas condições, saneamento básico, o meu lixo vai ser corretamente destinado, eu vou ter segurança pública, eu vou poder andar com o meu veículo ou, se tiver transporte coletivo, pagando um preço justo da tarifa. Tudo isso mexe com a vida e a qualidade de vida de uma comunidade. Então, a experiência que a gente acumulou, né, como você disse na sua pergunta, nos permitiu ter tido essa chance de vivenciar na prática, né, não só na teoria, mas na prática, no dia a dia, que exige entregas, como a gestão pública pode ser feita desde que você escolha uma boa equipe, a chance de dar certo, com certeza, é muito grande. Beto Tofetti, né, pediu para fazer uma explanação com relação às emendas dos deputados, né, que mudou muito aí a função e o modelo, não é, dentro disso. E eu aproveito para emendar uma pergunta também. A gente estava falando muito de responsabilidade fiscal, financeira,
né, em especial do governo federal. E a gente vê também uma dificuldade grande do Congresso nesse sentido, que cobra essa responsabilidade fiscal numa ponta, mas na outra quer a emenda PIX, né? Na outra não quer o controle de fiscalização das emendas. É um paradoxo. Começando pela segunda, é a famosa frase, né? Faça o que eu falo. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Eu acho que tem que haver uma coerência entre o discurso e a ação, né? Então, eu acho que é importante que a gente tenha cada vez mais qualidade de gestão, e qualidade de gestão depende de formação de novas lideranças, mulheres e homens com qualidade técnica e capacidade de discernimento da ação política, porque a boa política é fazer o julgamento correto com justiça, né? Porque não dá para fazer tudo, o cobertor não dá para atender todas as demandas e você tem que fazê-lo de maneira justa. E quanto às emendas parlamentares, que o vereador Beto Tofetti pergunta, é verdade, quando eu fui deputado federal, algumas legislaturas atrás, os deputados federais não tinham a quantidade em valores financeiros de emendas que hoje eles possuem sob a sua autonomia. E, além disso, o governo federal, o Poder Executivo, mesmo havendo as emendas, elas poderiam ser empenhadas ou não, ou seja, empenhada é quando você aloca recurso no orçamento para aquela rubrica daquela emenda orçamentária e depois você manda o ministério ou o órgão ordenador de despesa daquela emenda ou daquela rubrica orçamentária pagar, né, executar e entregar para o município. Hoje as emendas são 5 vezes mais vultosas, ou seja, se elas eram 10, hoje elas são 50 em termos de quantitativos, e elas são obrigatórias, né? Além daquelas que são enviadas diretamente na conta da prefeitura, que são as chamadas emendas PIX, né? Então, para que esse volume de recursos possa ser aplicado, ele precisa ter mais transparência, né? E isso não está ocorrendo. Então, acaba havendo, por parte, mesmo que não haja dolo ou má-fé, mas problemas de prestação de contas, questionamentos de desvio de finalidade, era para a saúde, mas foi para a educação, era para a infraestrutura, mas acabou indo para uma despesa de custeio, uma despesa corrente. Então, o dinheiro público, ele é público entre aspas, o dinheiro é da população, do povo que recolhe através de impostos, que faz nos seus impostos uma divisão do seu esforço enquanto trabalhador para separar uma parte para a coletividade, para atender saúde, educação, segurança, etc, etc. Então, quanto mais escancarado for o caminho do dinheiro, mais bem aplicado ele vai ser. Por isso que, na minha visão, os recursos precisam ser cada vez mais descentralizados, mais focados aonde a vida das pessoas acontecem, que são nas cidades, porque ali você tem uma população mais atenta. O dinheiro que vem de Brasília, o dinheiro que vem do Estado, é sempre muito bem-vindo, tem o seu acompanhamento, mas não é tão bem acompanhado quanto aquele que chega na cidade, porque o cidadão, o prefeito fala, o vereador fala, a vereadora fala, o secretário municipal fala, o jornalista fala, a imprensa fala, a oposição também comenta e a fiscalização é maior. Então eu acho que aí ele é mais bem aplicado e os desperdícios são bem menores. Por isso que, repito, é muito importante a gente ter um número de representantes, tanto no Congresso Nacional, quanto nas Assembleias Legislativas, como deputados federais e deputados estaduais, domiciliados na nossa região, para que eles possam, de maneira prática e presencial, ou seja, de corpo presente, prestar as contas dos seus trabalhos e atender, enfim, cuidar, né, das diversas demandas que todas as nossas cidades da região possuem. Exato. E é interessante isso, né? Quando se exerce a função, né, vamos pensar no seu mandato quanto prefeito, e aí está na questão do Beto aqui, né? Você utilizou financiamento para a gestão, utilizou emendas, como é que foi esse trâmite financeiro? Sem dúvida. A cidade devia 2,5 folhas de pagamento.
Então, lá em Ribeirão Preto, significava alguma coisa como 250 milhões de reais que eu tinha que pagar na primeira semana que eu assumi. Nós tínhamos mais 334 milhões de reais com faturas emitidas contra a Prefeitura de Ribeirão Preto nos anos de 2016 e 2015 não pagas. Além de que a gente tinha que amortizar a dívida de longo prazo, e eu amortizei no primeiro quadriênio 111 milhões, e ainda tive que pagar o rombo da Previdência Municipal de mais 230 milhões. Somando tudo isso, dava 973 milhões de reais. Então, eu não tinha recursos próprios. Eu tinha capacidade de pagamento, porque eu estava colocando a Prefeitura em ordem. À medida com que a Prefeitura tinha solidez e equilíbrio de contas, eu tinha crédito no mercado financeiro. Então, fui à Caixa Econômica Federal, fui ao Desenvolve São Paulo, fui ao Banco do Brasil, busquei recursos de longo prazo, com carência de 1, 2, 3, 4, até 5 anos, para pagar dentro de uma programação que a cidade tinha condições de arcar. Não à vista, mas a prazo. Busquei recursos e fiz um volume de quase 2 bilhões de reais de investimentos, com recursos próprios e com recursos de financiamento, e consegui o primeiro financiamento internacional da história de Ribeirão Preto, de 87 milhões de dólares, praticamente 500 milhões de reais, que eu espero que o governo que me sucedeu possa executar, porque deixamos os projetos para isso, que foi junto ao Banco Latino-Americano, a antiga Comunidade Andina de Fomento, que tem 5 anos de carência e 18 anos para pagar, com taxa de 1,97 ao ano, ou seja, é um financiamento com excelentes condições de investimento para a cidade de Ribeirão Preto. Então, isso você só faz com uma boa equipe, com credibilidade da gestão e, obviamente, correndo atrás de onde existem recursos disponíveis, em que condições, para você ir lá, captar, buscar e investir. E tudo isso sob os auspícios das leis que precisavam ser aprovadas na Câmara Municipal, autorizativa para contrair esses investimentos, e, ao mesmo tempo, sobre os auspícios da fiscalização de controle externo do próprio Tribunal de Contas do Estado. Eu já tive as minhas 7 primeiras contas aprovadas, os meus 7 primeiros anos, só falta agora o ano de 2024 para ter todas as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, que para mim, sem dúvida alguma, sobretudo para a minha equipe, é um troféu assim de qualidade de gestão que a gente tem muito orgulho de poder receber. Falando um pouquinho justamente desse perfil, né, de pensar futuro. A gente está aí às vésperas já de um período eleitoral, que de novo a gente traz a questão dos debates. Como é que você vê, a pergunta aqui do Augusto, a política nessa nova fase, não é? Em que muitas vezes não se discute conteúdo com a profundidade necessária, ou que se pautam só ações polêmicas e não que de fato pode construir ações para cada região. Como é que é o nome dele? Augusto. Olha, Augusto, eu concordo com você e a sua pergunta é muito oportuna, porque com o advento das redes sociais, que são mecanismos de comunicação fantásticos, eles podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal, né? Espalhar mentira é muito ruim. Eu não sou a favor de nenhum tipo de censura, mas eu sempre acredito que tem que haver uma regulação para proteger o que é mentira, do que é liberdade de expressão, do que é agressão, do que é crime, daquilo que é uma manifestação natural, né? Eu discordo da prisão desse artista, mesmo que ele seja uma pessoa muito dura na forma de fazer, Léo, né? Isso. De fazer a sua comédia, né? Porque ele faz com críticas muito ácidas, mas o palco é um local onde a liberdade de expressão ela vale até porque quem vai lá assistir é porque quer assistir aquilo, né? Não está sendo imposto a ninguém alguma coisa que ele até não gostaria de ver. E isso é tolher a criatividade cultural, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião e assim por diante. Mas tem que ter um certo tipo de regra. E elas já existem e precisam ser aplicadas.
E voltando à qualidade da discussão, o que se discute hoje é muita ideologia e pouca prática para melhorar a vida das pessoas, né? O que tem hoje é uma discussão de quinta categoria, com gente de quinta categoria, discutindo se a fulana vai ser presa porque fugiu para a Itália, se o mandato daquele outro vai ser cassado ou não, porque ele fez uma agressão ideológica, etc, etc. E não se discute o Brasil, não se discute a saúde, como é que você vai diminuir a fila, como é que você vai acabar com a falta de vaga de creche, como é que você vai melhorar as estradas, como é que você vai aumentar o investimento para ter mais emprego e renda, como é que nós vamos melhorar a nossa balança comercial para a gente poder ter solidez na nossa economia e ter menor juros, menos inflação, mais emprego, como é que a gente vai formar melhor os nossos jovens para quando saírem da educação básica, eles poderem ganhar o mercado de trabalho, seja escolhendo um curso técnico ou uma formatura de faculdade que lhe dê condições de formar uma nova família, seja uma moça, seja um moço com estabilidade, né? Para sonhar, vencer na vida, você tem que se preparar para isso, nada cai sem sacrifícios, né? A vida é um esforço de todos, mas também você não pode ter um Estado, ou seja, políticas que lhe dificultem ainda mais você tocar a sua própria vida. Isso demanda, o que eu falei em blocos anteriores, você formar melhores gestores, mulheres e homens que não nascem prontos, eles precisam ser formados com qualidade técnica, com ensino, com experiência de gestão e inclusive com formação humana, filosófica de qualidade. Citamos aqui as virtudes cardeais, né? A primeira é a temperança, né? É você ter equilíbrio e bom senso para a tomada de decisão e não ser um maluco que toma decisão sem o mínimo de bom senso. A segunda é a fortaleza, é a coragem, né? E coragem não é só você ser destemido e enfrentar o que tiver que enfrentar. A coragem é você estar disposto a realizar sacrifícios, abrir mão de coisas para poder ter melhores resultados no seu engrandecimento do outro lado. A terceira é a justiça, né? A justiça é o equilíbrio entre as partes, né? É você agir com um critério correto na hora de você ter que arbitrar perante uma determinada situação. E a quarta delas é a prudência, né? A prudência, na verdade, resumidamente, é você fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. E essas questões você não aprende no currículo escolar. Você aprende com a família, aprende na igreja, aprende numa formação clássica que a família possa lhe oferecer. E isso hoje está fazendo muita falta, porque a gente discute pessoas, a gente discute seres, mas a gente não discute ideias, não discute como a gente vai sair dos problemas que a gente precisa enfrentar. Então o Augusto está corretíssimo na afirmação, na pergunta que ele fez, e eu acho que estou totalmente aí alinhado com o pensamento que ele fez na sua pergunta. Bom, infelizmente não temos mais tempo, não é? Mas para as pessoas que quiserem aprofundar um pouquinho aí, não é? Para conhecer um pouco mais das suas ideias, do seu trabalho, podem buscar pelas redes sociais. Vou até facilitar 2 acessos, né? No próprio link do Instagram. O meu Instagram é @Duarte, tudo junto, _Nogueira. E a hora que você entrar no meu Instagram, @Duarte, _Nogueira, você vai ter ali o bio e o Linktree, né? A árvore, que vai te dar acesso às outras plataformas, Facebook, etc. E, inclusive, também, para quem quiser dar uma olhada nos nossos livros, são os 2 livros de administração pública, Desafios e Soluções, que eu editei, do primeiro mandato e do segundo mandato, também vão encontrar ali nesse link do Instagram, que distribui as demais plataformas. Então, te agradecer mais uma vez, Luciano, a todos os telespectadores aqui da Educadora. Eu venho aqui há muitos anos, né? Falamos aqui do saudoso Valdir, que você sucedeu há 15 anos atrás. O cinegrafista começou aqui em 89, mocinho, agora já está mais maduro, aí já deve talvez ser até avô, né?
Então são lembranças e relações que a gente construiu numa vida toda, do qual eu levo com muito carinho no meu coração. Fica aqui a minha gratidão por essa oportunidade e até uma próxima chance.